Na sequência do estudo do Evangelho no Lar, será dada continuidade à leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Para aqueles que estejam iniciando o estudo a partir deste vídeo, informamos que as orientações necessárias para a realização deste estudo em seu lar estão descritas no início do vídeo Evangelho no Lar 01, disponível neste canal. A seguir, apresentamos os procedimentos recomendados. Número 1. Prece inicial, simples e concisa. Número 2. Leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo. Número 3. Comentários em voz alta, moderada e clara, conforme o seu entendimento. Número 4. Fluidificação da água através de prece simples. Número 5. Prece final, simples e concisa. Após o período de isolamento social, orientamos em nossa sede como fazer o estudo do Evangelho no Lar em 3 reuniões presenciais, sempre às terças-feiras, às 19 horas. Olá, amigos, que a bondade e a misericórdia do nosso Pai Criador envolva todos nós. Estudo do Evangelho no Lar, capítulo 27, Pedi e obtereis. Vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo de hoje, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedindo o amparo necessário que nos envolva na sua serenidade, na sua paz, para a melhor compreensão do teu Evangelho. Pedido também aos benfeitores espirituais que nos auxiliam na tarefa do estudo do Evangelho em nosso lar. Fica conosco, Senhor, para mais um estudo do teu Evangelho. Que assim seja. A oração é um sublime instrumento de que a criatura humana deve utilizar-se para a nutrição da alma. Joana de Ângelo nos fala. E esse capítulo, ele começa com 3 passagens, uma de Mateus, uma de Marcos e outra de Lucas. Vamos ler um pedacinho de cada uma para que nós possamos entender o capítulo. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que é pela multiplicidade das palavras que serão atendidos. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que o vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os pecados. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, mantendo-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado e o outro não, porque aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. Então, nós estamos falando da oração, da prece, E Jesus, ele definiu claramente as qualidades da prece, Quando orardes, não vos ponhais em evidência, mas orai em segredo. Ele vai mais além quando ele diz: antes de orardes, se tiveres qualquer coisa
contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração, desse coração que não tenha mágoa, né? Que não tenha nenhum sentimento contrário ao amor, à caridade, né? E, recorrendo a Kardec, na questão 658 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores: a prece é agradável a Deus? Os benfeitores respondem: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo, né? E Emmanuel nos fala: a prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Então, para que a gente possa ter a ideia do recurso que é a prece, né? Então, por intermédio da prece, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser a quem se dirige. Podemos orar por nós mesmos ou por outros, pelos vivos ou pelos mortos. E mais uma vez, recorrendo a Kardec, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade: qual o caráter geral da prece? A prece é o ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Nós mais pedimos do que agradecemos, né? Na verdade, louvar, então, nem passa, eu acho que, pelo nosso pensamento. Mas o Espiritismo, ele torna compreensível a ação da prece ao explicar, né, o modo de transmissão do pensamento. Quer o ser a quem oramos atenda ao nosso apelo, quer apenas que lhe chegue o nosso pensamento. Então, essa energia, né, do pensamento, é por essa energia que nós vamos nos comunicar. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis ao círculo pessoal em que nos movimentamos, nos fala Emmanuel. Nós estamos falando de energia, nós estamos falando desse pensamento, que o que nós estamos pensando é o que está em torno de nós. Então, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou de desencarnado para encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica entre um e outro, transmitindo o pensamento, né? Então, a energia do pensamento, ela guarda proporção com a da vontade. Então, pela prece, né, atraímos a companhia dos bons espíritos, né, que vem nos inspirar o que? A encontrar solução para as nossas dificuldades. A prece, ela nos fala o Evangelho, né? A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer, né? Do bem que nós podemos fazer também, né? O poder da prece está no pensamento, não depende de palavras, nem de lugar, nem de momento em que seja feita. Não é a multiplicidade das palavras que vai dizer se o poder da prece é maior ou menor, né? Então, os espíritos sofredores, eles reclamam preces. E estas lhes são proveitosas porque, verificando que alguém pensa neles, eles se sentem menos abandonados, se sentem menos infelizes, né? E, novamente, recorrendo a Kardec, na questão 664 do Livro dos Espíritos, ele pergunta para os benfeitores: será útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Nesse caso, como as nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar seus sofrimentos? Tem o poder de abrandar a justiça de Deus? A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque
O infeliz é sempre consolado quando encontra almas caritosas que se compadecem de suas dores. Esse benefício que eles recebem através da prece, eles também podem se recompor, né? Repensar naquilo e vão encontrar forças para superar aquelas dificuldades, aquele momento difícil. Bom, o primeiro, nos fala o Evangelho, o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Quando acordamos de manhã, seria a primeira coisa que deveríamos fazer, agradecer por estar despertando e que o nosso dia fosse o melhor possível, né? A gente faz ao contrário, às vezes a gente olha e começa a dizer que não está bom, que o dia não vai ser bom, e a gente traça uma linha como seria o nosso dia, quando, através da prece, nós iríamos encontrar força para superar as dificuldades que, caso pudesse, se apresentar. E Santo Agostinho nos diz: a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Vê o recurso maravilhoso que nós temos nas nossas mãos, né? Então a prece é esse instrumento precioso que temos. Está à nossa disposição, é o nosso pão espiritual. A oração deveria fazer parte mais frequente do cardápio existencial, na condição de tesouro com possibilidades incomuns para o serviço da edificação interior, nos fala Joana de Ângeles, né? E Emmanuel vai também, né, no mesmo caminho, como grande conhecedor do Evangelho, né, e do Cristo, ele diz: recolhe-te e enxergarás o limite de tudo que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe. Não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Olha que maravilha, olha que bonito é esse banho de ânimo que nós recebemos desses benfeitores espirituais quando eles nos indicam o caminho, o que fazer, né? Quando eles nos colocam para pensar melhor, para refletir melhor, né? Orar constitui a fórmula básica da renovação íntima pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração, nos fala André Luiz. Que lindo, né? Quem ora com frequência eleva-se espiritualmente, mantendo-se imperturbável em qualquer situação, nos fala Joana de Ângeles, né? Então, por que não utilizar corretamente, né, o recurso tão certeiro que nós temos à nossa disposição? Por que não usar, né, nos momentos de alegria também? Às vezes a gente só se lembra nos momentos de dificuldade, nos momentos das aflições é que nós nos lembramos de orar. Não, devemos lembrar também naqueles momentos de alegria. Devemos também agradecer pelo mal que não nos aconteça, né? Então, que a gente possa, nesse capítulo, aprender cada vez mais como orar. E nós temos o roteiro lá no capítulo 28, né, que traz um roteiro ensinando a orar, como fazer um pedido ou emitir um bom pensamento, né? Então, não nos falta caminho, não nos falta indicação. Chegamos ao final do nosso estudo, vamos fazer a fluidificação da água e a nossa prece de encerramento, pedindo aos benfeitores espirituais que coloquem nesta água os remédios que se façam necessários para cada um de nós. Que assim seja. Senhor Jesus, chegamos a mais um final do estudo do Evangelho em nosso lar.
ilumina os nossos corações, ilumina a nossa mente, para que nós possamos compreender melhor. Que os nossos pensamentos cheguem até os lares, né, até os corações em aflições, que possam receber, né, essa energia benfeitora, aliviando as suas dores, aliviando, né, as suas agonias. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar aberta ante o infinito, absolvendo-lhe orvalho nutriente de vida e luz. Muita paz. Não é a prática do Evangelho no lar que muda as nossas vidas, e sim a mudança da nossa conduta, do nosso modo de pensar e agir. Muita paz.